Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InfoTV 106.3 FM. Hoje, aqui com o Porto Cor de Roxo, um livro que vai ser apresentado já no próximo dia 1 de setembro, na Feira do Livro do Porto. Apareçam lá, porque este livro é de Fernando Morgado. Fernando Morgado, que está aqui comigo para nos contar tudo sobre as suas aventuras literárias. Nasceu no sítio certo para ser feliz, na cidade do Porto. No Porto das ruas estreitas, pátios de vizinhança, vielas esconsas, onde o amor se vive às escondidas e a dor se curva pelo silêncio. 6 dezenas são o que chega para contar a sua idade. Será que é? Será que não é? Nós não costumamos perguntar a idade a ninguém, mas eu vou perguntar ao Fernando. Bem-vindo ao Culturando. É um prazer muito grande estar aqui a poder divulgar a sua escrita, poder divulgar aquilo que faz, aquilo que ama, porque já percebi que é um apaixonado pelas letras e pela poesia, pela escrita, pelos romances, por tudo aquilo que é literário. Bom, desde já, boa tarde às pessoas que nos estão a ver. Agradeço o convite que me fez e a oportunidade que me dá de mostrar a minha obra e de expressar aquilo que tem sido, digamos, uma dominante da minha vida, que são as palavras. E eu, quando resumo, digamos, a minha vida a esta palavra, que é a palavra, faço, de facto, num sentido muito profundo, porque é, de facto, a palavra enquanto palavra corpo, palavra sentimento, palavra emoção, palavra mensagem, toda ela qualquer palavra permite ser trabalhada e burilada e permite daí partir para textos fabulosos, e por isso eu gosto da palavra. Foi com esse brinquedo que eu, ainda pequeno, me habituei a brincar, porque não havia outros brinquedos, por um lado, e por outro lado, porque não sabia jogar a bola. E, portanto, o meu brinquedo preferido na altura não havia joysticks, mas havia dicionários e cadernos de linhas, e havia lápis, e eu sempre brinquei com as palavras, sempre gostei disso, e ainda hoje sou apaixonado pelas palavras. Portanto, digo isto muitas vezes, eu costumo escrever como falo, porque as palavras me brotam com alguma facilidade, no sentido em que eu sinto que são aquelas que eu quero dizer, e portanto são aquelas que saem, portanto sinto-me muito identificado com aquilo, com a minha retórica, digamos assim, e pronto, e por aí ando neste prazer de escrever e neste prazer de ler. Nasceu no bairro Ribeirinho do Porto, ou seja, em Miragai. Num dos bairros mais pobres da cidade de Porto. É um homem com raízes tripeiras, não é? Alguém que tem o Porto no coração. E os seus livros também falam do Porto. Claro. Nós vamos falar muito deste Porto Cor de Roxo, vamos deixar para a frente, até porque tem mais livros editados. Este foi o primeiro livro que escreveu e que vai ser agora reeditado e vai aparecer na Feira do Livro no dia 1 de setembro, por isso estão todos convidados para aparecerem por lá e terem um autógrafo, conhecerem também o Fernando. Mas como é que, para quem diz que 6 dezenas não chegam, não é? São muitos anos a escrever, ou não? Como é que começou a escrever? São muitos anos a escrever. Eu escrevi durante muitos anos de uma forma, digamos, voluntária, não com a precisão de nenhum objetivo. Escrevi só pelo prazer de escrever. Eu gostava de escrever, ler, rever, retificar, mudar. E fui-lo ao longo da minha vida, digamos, mais concretamente, a partir dos meus 12 anos, 11, 12 anos, isto em função de uma professora que eu encontrei que mudou, digamos, mudou a minha vida. Uma professora de português que mudou a minha vida. Porquê? Porque ela me ensinou, principalmente, ensinou-me a gostar das palavras. E a partir daí eu mudei totalmente todo o meu percurso de vida, e ele é feito de palavras. Aliás, todas as outras atividades que eu fiz, e algumas foram, ao longo da minha vida, todas elas dependeram sempre da palavra. E aqui há uns anos, a propósito de um tratamento dentário que eu tive de fazer, eu dizia, digamos, ao odontologista que me tratou, eu dizia-lhe: veja lá o que é que faz, porque a boca é a minha enxada de trabalho. E, portanto, ainda hoje a boca é o meu brinquedo preferido, no sentido em que é por ela que eu me pronuncio, e a escrita bem nesse seguimento. Existe alguém na família que tenha esta aptidão para a escrita? Não. Não há aqui, não está nos genes? Não. Essa é uma curiosidade que de facto existe,
porque podia vir de algum lado. Em minha casa não entravam livros porque não havia dinheiro para isso. Os meus pais tinham uma vida, digamos, mediana, mas um mediano muito controlado, muito poupado. Aquela altura em que a minha mãe mandava descascar batatas, mas tinha que ser cortar fininho para poupar, porque não se podia gastar muito. Pronto. Tudo isto para retratar o quê? Lá em casa não entravam livros. Entraram livros quando eu saí da escola primária para uma escola secundária, e a partir daí começaram a aparecer uma aula própria de português, específica de português, onde de facto se falava de livros, se falava de leituras, se faziam leituras e se comentavam e se interpretavam. E portanto, a partir daí eu comecei a ter acesso aos livros através da biblioteca da escola, e depois também porque houve essa professora que tinha um grande prazer em emprestar-me livros, para eu poder saciar melhor aquilo que era já um gosto muito grande da minha parte em ler e escrever. Mas não tenho na família ninguém que tenha essa ideia, essa vontade, esse gosto pela escrita, nem pela leitura. Já tinha que nascer alguém nesta família para começar a... Em todas as famílias há uma ovelha ganhosa. Para começar a pegar nos livros de uma forma diferente. Mas existe uma pessoa que o influenciou, no fundo, é que colocasse aquilo que escrevia no papel. Sim. Porque os livros surgiram há poucos anos, não é? Sim, houve, digamos, uma formação. Eu fiz alguns workshops, particularmente com o Pedro Senalino e com o Pedro Chagas Freitas. E, através desses workshops que eu fiz, claro que aprendi, e não posso negar esse mérito a quem me deu a formação, mas, por outro lado, houve uma coisa fundamental que aconteceu nesses workshops. Foi eu perder o medo de ser lido. Perder o medo daquilo que escrevia poder ser ridicularizado por quem pudesse eventualmente ler. Esse medo foi, digamos, o nó que eu desatei, e isso aconteceu há 8, 9 anos, 10 anos atrás. Aconteceu há 10 anos atrás. E a partir daí, tudo que era papeizinhos de gaveta, que estavam guardados, e se calhar alguns ainda estão, e depois já não era da informática e das pens, e que tenho muita coisa... E há muita coisa que se vai perdendo, e é uma pena, não é? Sim, há muita coisa que se vai perdendo, mas eu digo sempre isto, eu tenho 3 livros publicados, e se eu quiser assim de repente tenho mais 3 para publicar, no mínimo. Porque tenho, digamos, um estoque, digamos assim, que me permite dizer isto. E coisas que eu gosto imenso e que são de facto viáveis para um dia poderem ser publicadas. E porque gosta de poesia, prosa, romance, estão aqui as vertentes todas, não é? Eu vou desafiá-lo a ler um poema. Okay. O que é que nos vai ler? Eu tenho um poema muito extenso que eu vou deixar de lado neste tempo, neste espaço, porque seria um bocado mais comprido, queimaria um bocado mais tempo, e que retrata, digamos, a dureza do meu bairro, que é Miragaia, no Porto. Não o podendo fazer, mas publico nas minhas redes sociais e, portanto, ele será sempre visível para quem quiser ler. Vou ler um poema de amor, que escrevi nos Açores, quando lá estive, e inspirado não só na paisagem, como sempre no amor. Portanto, o poema chama-se Quero manhãs de areia e mar nas asas da alma negra. Quero barco e remos para lá chegar no leito ilhéu dos meus sonhos. Quero contar as ondas embraçadas de baleias. Quero dançar a valsa das cagarras em vai-vem de sobrevivência. Quero um faial de picos altos no canal das cefaleias. Quero a sombra das urzes na paz e repouso das ferrolhas. Quero cantar com o sachão na aurora das sereneiras. Quero a sorte das águas calmas nas arribas que me guardam. Quero ter os horizontes que os meus sonhos desenham. Quero velas e chaminés enchegadas de outros mares. Quero notícias do meu amor, que se esconde noutros lugares. Quero gritar aos 4 ventos que sou feliz nesta geira. Quero ver um tulo branco que a traga ao meu altar. Quero desenhar-te inteira nas lendas deste perdão. Quero ser o teu comandante nas viagens que prometemos. Quero o que quiseres, se a vida te ofereceu sonhos. Quero dar-te os capelinhos na beleza desta paixão. Quero mergulhar contigo no dorso do cachalote. Quero correr contigo nas areias de Porto Pinho. Quero sentir-te mulher na Fajá, onde me disseres que sim. Este é um poema que eu dedico ao Faial, uma ilha que já visitei por várias vezes e que é também, digamos, um adultério meu em relação ao Porto. Porque o Porto é Porto.
é com ele que eu estou casado. De vez em quando aparecem umas paixõezinhas, como é esta do Faial. E assim estamos com o Fernando Morgado, que nos traz o seu amor pelo Porto, o seu amor pela poesia, pela prosa, pelo romance, pela escrita, pela palavra, num todo. Fernando Morgado escreve como quem fala, como quem conta histórias de amor e de amar. Despe a pieguice quando escreve o amor, porque amor também é a revolta e a luta, a conquista e o luto. Todos os seus textos se vestem assim. Filho de uma família que vivia uma pobreza envergonhada, procurando parecer ser classe média. Pela média deles nasceu ele, o Fernando, e os seus irmãos. Pela boca dos pais sempre ouviu o estigma de ter sempre resposta para tudo. Diz que escreve com a voz. Fernando, escrever com a voz é algo muito especial. Ou seja, é um escritor do mundo, daquilo que observa, daquilo que vê, daquilo que vive, daquilo que, no fundo, uma sociedade num todo também vive. Sim, evidente. Eu gosto imenso de apreciar tudo à minha volta. E às vezes uma traquinice de uma criança, ou um choro de uma criança, ou um pássaro, isto é muito poético, mas é mesmo verdade. E o facto de ter vivido numa família mais humilde, claro. Há sempre essa revolta, entre aspas, claro, daquilo que uns podem viver, os outros não, e isso faz com que muitas das vezes surja a inspiração para escrever. Isso surge e é, digamos, transversal à minha escrita, porque de facto eu não posso afastar-me, não posso esquecer a minha raiz, o meu bairro, os meus costumes, as pessoas com quem lidei, as histórias que conheci, boas e más, e portanto elas são transversais à minha escrita e, no fundo, embora eu romanceando, ficcionando, mas é muito pela voz, pela memória, eu escrevo como penso, como falo e muitas vezes a minha escrita é uma escrita de memória. E é uma escrita de expressão de prazer também. Sim, prazer claro. Por tudo. Não só pelo amor, mas pelo amor a tudo, desde a natureza ao ser humano. Sim, sim. O amor, eu digo isto algumas vezes, porquê? Porque ainda hoje é muito difícil as pessoas dizerem a alguém eu amo-te. Porque o dizerem eu amo-te parece que as compromete, parece que as indisponibiliza, ficam ali amarrados naquele amor que tanto declararam. E então, não declarando esse amor, sentem-se um bocado mais livres para o poderem dizer em qualquer altura, mas nunca o dizem. E, portanto, é importante falar do amor. É importante dizer eu amo-te quando estamos perante uma situação em que, de facto, isso é verdade. Eu amo-te. Portanto, este amor, que de facto é um bocado sonegado ou postergado, se quisermos, este amor tem que vir ao de cima, tem que ser falado, cada vez mais tem que ser falado. Temos tanta violência para falar, temos tantas guerras para falar, temos telejornais que nos tiram, que nos provocam más gestões e que nos tiram algumas vezes o apetite. É importante que também saibamos que a vida tem o lado bom, tem o lado fantástico, tem o lado terno, tem o lado do amor. E às vezes as guerras também se fazem por amor. Mas na realidade é essa a minha dominante. Depois do amor tenho de facto três vertentes. O amor por uma coisa ou por uma pessoa, principalmente por uma pessoa, e que neste caso é a minha mulher, que é fonte inspiradora? É fundamental na minha inspiração. E depois dois grandes amores, que é o Porto em geral e Miraguém em particular, que são dois grandes amores que eu associo sempre a tudo. Há uma expressão que usa que é escreve fotografias invisíveis. Exatamente. Essa imagem reflete bem aquilo que eu acabei de dizer, no sentido em que muitas vezes a fotografia, dou-lhe um exemplo, repare, a minha aldeia, Miragaia, o meu bairro, é visitado por muita gente, mas não é de agora, é desde há muitos anos, e principalmente em épocas de desgraça e de miséria, quando eram as inundações do Rio Douro. Aquilo tornava-se uma Veneza à portuguesa, uma Veneza do Porto, e então as pessoas iam para lá fotografar. Fotografavam era fachadas, era janelas, era varandas. Não fotografavam o interior das casas, não fotografavam as bielas e os pátios e os becos que estavam por trás daquelas fachadas. E é exatamente disso que eu falo. É das pessoas que estão para lá das janelas, para lá das paredes, e dos becos e dos pátios e das bielas, que se escondem naquilo que é a imagem possível. Portanto, eu escrevo paisagens invisíveis, porque de facto eu falo daquilo que não se vê e que para mim me diz muito, falar daquilo que se vê. Não me importo, e é uma situação que eu considero bastante importante na minha dinâmica, o Porto tem muitos historiadores.
O Porto tem excelentíssimos escritores a falar do Porto. Há, de facto, uma bibliografia imensa sobre a cidade do Porto. Agora, não vejo muito o Porto contado sob o prisma do morador, sob o prisma do tripeiro, sob o prisma do costume, sob o prisma do erro, do pecado, sob esse prisma eu não vejo. E, no fundo, por exemplo, em Miragaia, eu ouvia muitas vezes dizer que era uma terra de gatunos e de senhoras não sei o quê. Pronto, eu pedi às pessoas que me fossem lá indicar quem eram essas pessoas, que eu não os conhecia. Eu moro ali, mas não os conheço. Portanto, se fizesse favor, vais lá e indicas-me quem são essas pessoas para eu os conhecer. Agora, havia um Porto malandro, um povo malandro no sentido da habilidade, do truque, da pequenina asneira. Eu sabia, porque era de facto uma época de irreverência e de sobrevivência. E, portanto, este Porto das pessoas, este Porto tripeiro, é de facto aquilo que me interessa. E mesmo o próprio amor, muitas vezes falo do amor, permita-me só fazer esta introdução mais. Por exemplo, na minha poesia, eu procuro que a minha poesia não se faça, e com todo o respeito por quem a faz. Às vezes eu também corro aí um bocadinho, também entro aí um bocadinho. Eu não quero que a minha poesia entre pelas flores, pelos passarinhos, por essas coisinhas muito bonitas. Eu quero que a minha poesia muitas vezes tenha corpo. E quando eu digo amo-te, este amo-te pode ser metafórico, pode ser mental, mas também pode ter corpo. E é exatamente deste amor-corpo que eu também procuro retratar na minha poesia. Porque é fundamental que nós saibamos que o amor é um sentimento, mas também é um momento. E esses momentos, muitas vezes, é um amor-corpo. E estamos a precisar de ouvir falar muito de amor. Estamos numa época em que é fundamental que se fale de amor. Falando de livros, falávamos aqui do Porto Cor de Roxo, que foi o primeiro livro, mas temos o segundo. Falaremos Os Pinguins Não Moram Aqui. Está aí ao ladinho, não é? Sim, exatamente. Que livro é esse? Este livro é um livro que... Quem são esses pinguins? Pois, os pinguins não moram aqui. Voltamos outra vez àquilo que é sempre o meu São discurso. os forasteiros? Os visitantes, sim, os que passam por ali. São de certa forma esses. E que mas chamam a atenção. Principalmente a palavra pinguins, talvez nem toda a gente se lembre disso, ou nem toda a gente faça essa conotação. No entanto, os pinguins nós chamávamos, nós, zona pobre, nós, classe baixa, identificávamos os pinguins como aquelas pessoas que estavam de fraco e lavita, e de lacinho e tal, e que vinham aos almoços e aos jantares de gala à Bolsa do Porto, ou que vinham à Câmara do Porto, e que no meu tempo, por exemplo, de escola primária, me obrigavam a vestir uma batinha branca e ter uma bandeira na mão e dar vivas aos pinguins. Que era assim que eu os tratava, lá vamos nós ver os pinguins. E, portanto, quando eu digo os pinguins não moram aqui, significa que, de facto, nesta terra não moram os outros, porque não existem, esses são os devidos sítios, na natureza, nem moram estes. Os pinguins que, de facto, se engalanam todos com o seu fracozinho e o seu lacinho para aparecer nas cerimónias. Qual é a temática principal desse livro? A temática principal deste livro fala de variedíssimas coisas. Fala da gentrificação, fala do abuso do turismo, dos excessos do turismo, fala dos despejos, fala, digamos, de problemas atuais, e fala também de um problema que vem de trás, mas que entretanto agora continua a acontecer em moldes diferentes, que é a imigração. Ou seja, a imigração não aconteceu só no interior do país, aconteceu em todo o país e principalmente nas grandes cidades. As grandes cidades também não tinham condições, não ofereciam condições para que as pessoas pudessem evoluir, pudessem melhorar a sua vida, e então das grandes cidades partiram para longe muitos imigrantes, muitos moradores de Miragaia, do Porto em geral e de Lisboa. Eu falo do Porto. E portanto, este livro reporta uma situação em que de facto o imigrante foi, alguns não voltam, mas alguns voltam, e quando voltam encontram um Porto totalmente diferente. Ainda é possível ter esse livro? Quem quiser, sim, é possível. Como é que o podem ter? Através do meu Facebook, por exemplo. Eu penso que se forem... É mesmo Fernando Morgado, não é? Se forem Fernando Morgado ou Fernando Ventura Morgado, porque este livro foi publicado com o nome Fernando Ventura Morgado, podem perfeitamente, mas se fizerem Fernando Morgado, a minha página depois orienta as pessoas por forma a chegarem a este livro. É um livro lindíssimo. Podemos ouvir o excerto? Podemos. Eu ia fazer aqui uma... Deixa-me só ver aqui uma coisa que eu tenho...
Ministério 22. Deixa-me só ver. Fiz aqui alguns apontamentos. Pedro, que é um habitante do bairro, Pedro conhecia bem as coletividades locais, até do rancho ele gostava, e todas as pedras que calçam Miragueia. Era homem para contar a história da freguesia pelo relevo do casario, das portas, das varandas e janelas, até os postigos não escolheria, miçangas do mesmo corpo. Todas as vozes identificadas. Vou deixar-me destas conversas, agora tento meter aqui o calão, vou deixar-me destas conversas, enchem-me de pó e caruncho, que é que eu tenho, que é o que eu tenho a mais. É sempre a conversa do costume. Este joelho, a minha cabeça, a dita cuja a mijar para os sapatos ou para o escroto, é assim que se diz. Sabes que o que eu quero dizer? Olha que aqui não se fala tão fino. Sempre a mesma lenga-lenga, sem mudar de disco. Esta música já cansa. Portanto, isto é um excerto de um homem operário, que fala à moda do Porto e que já na velhice, já reformado, começa a manifestar também as suas incapacidades, a sua degeneração, a sua degradação. Cito neste livro, em particular, um pormenor. Este livro teve um prefácio do Dr. João Rocha, Afonso Rocha, peço desculpa, Dr. Afonso Rocha, que teve para mim uma importância muito grande e que, pronto, quando eu lhe pedi para fazer o prefácio do meu livro, este era o meu segundo livro, quando lhe pedi para escrever o prefácio do meu livro, ele disse-me que não o fazia porque não era justo que o fizesse, porque eu era suficientemente capaz, tinha valor suficiente para não precisar de um prefácio. No entanto, insisti com ele resolveu então escrever, e é que eu chamei uma nota prefaciadora, para não lhe chamar prefácio, porque ele não queria. E, portanto, ele reporta-se a mim desta forma: o homem do Porto em romance. Foi com surpresa e espanto, e mesmo com alguma perturbação emocional, que o autor desta palavra, Dr. Afonso Rocha, leu Os Pinguins Não Moram Aqui, Sombras e Claridades, de Fernando Morgado. E isto porque os livros de Fernando Morgado se lhe afiguram como tendo que ver com o âmbito de um saber e ou de uma criação artística, eventualmente conotáveis com o mistério e ou com a inspiração. Sim, porque é tal salto com que o saber e ou a criação artística dos livros de Fernando Morgado o confrontam, nomeadamente quando se lê a relacionarmos com os inputs de que ele terá usufruído sob o ponto de vista da formação académica e do currículo profissional, que ao autor desta palavra, Dr. Afonso Rocha, ao autor desta palavra, não resta, em boa medida, senão sentir-se surpreendido, espantado e mesmo um tanto perturbado sob o ponto de vista emocional. Isto no fundo, eu cito isto não pela vaidade que tenho em ele ter escrito isto, mas porque, de facto, senti verdade nisto. Senti que, de facto, ele conhece-me muito bem, conhece-me dos meus tempos de começar a escrever, dos meus primórdios da escrita, e acompanhou-me. E, portanto, é um homem surpreendido com a minha evolução, surpreendido com a minha escrita, porque só agora é que eu comecei a editar livros. E, portanto, ele não teria ficado tão surpreendido se eu já estivesse publicado há mais tempo, mas, entanto, aconteceu agora. É um livro que eu considero lindíssimo, bonito, com uma história fabulosa, um romance de amor, uma história fabulosa e que, de facto, nos leva para... como é que eu ia dizer? Foge um bocado da caixa este amor. É um amor que se vai concretizar, ok? Mas que, entretanto, os caminhos que levam até ele são caminhos muito complicados. Há uma das personagens principais deste livro, Júlia, que de facto deixa o bairro, parte para o estrangeiro porque ela é trapezista, e andou por circos aqui em Portugal, mas depois resolveu ir até ao estrangeiro, dá uma grande volta, encontra muita gente de Portugal em todo lado, e em todo lado lhe vêm as saudades, não vê os pais há muito tempo, e um dia qualquer encontrem na África do Sul um indivíduo que a provoca a voltar a Portugal. E ela tem medo de voltar. E ele vem. Então ela tem medo de voltar, mas teve de facto a realidade de ficar sem ele, de o perder. E isso depois vai terminar, de facto, num fim muito bonito. Não é propriamente aquele fim clássico que já toda a gente está a adivinhar, mas é um fim bonito. Pronto, e assim estamos aqui com Fernando Morgado, que nos vai retratando aos poucos aquilo que tem feito com a literatura, o romance, os pinguins, que no fundo você de certeza que também quer conhecer. Para isso é muito simples, basta contactar o próprio Fernando através do Facebook, Fernando Morgado, e procurar este livro. Pode chegar até casa autografado, ou então visitem a Feira do Livro no dia 1 de setembro. O Fernando vai estar lá para dar autógrafos, para conversar com os seus leitores. E se ainda não o conhece, está na hora de conhecer. A quem nos acompanha no Facebook,
Sejam bem-vindos. A quem nos acompanha no 106.3 FM, já sabem, aquele beijinho muito especial. Nós estamos aqui sempre à terça-feira para divulgar os livros, a cultura em geral, aquilo que é bonito e que sabe tão bem ouvir. Se quiser estar aqui comigo, também é muito simples. culturando2015@gmail.com e agenda a sua entrevista. Vamos continuar a conversa com Fernando Morgado, que tem mais um livro. Ou seja, Fernando, isto não há que parar, não é? Porque agora surgem os meus hóspedes. Sim. Eu diria que os pinguins não moram aqui, agora são hóspedes. Quem são estes hóspedes? Estes já estão cá. Estão em cada um de nós. Todos nós temos hóspedes, porque ao longo da nossa vida, se a quisermos, digamos, caricaturar como um hotel ou uma pensão, a nossa vida vai recebendo visitas. Estamos sempre a alojar, não é? Estamos sempre a alojar. E algumas pessoas saem e não voltam. Uns saem, outras ficam. E outras foram embora e nós temos saudades e temos vontade de que voltem. E estes são os nossos hóspedes. Os meus hóspedes são, de facto, este percurso de vida, que neste caso é através de uma jovem, a personagem principal, que de facto se vê perante o percurso de vida conturbado, difícil, complicado, até parecer, digamos, uma luz no caminho dela, e a luz aparece através entre aspas, de uma desgraça, mas de qualquer das formas é dos hóspedes dela que ela fala. E depois o livro termina também de uma forma muito curiosa, em que de facto toma mais peso, toma mais evidência a questão do hóspede, ser hóspede ou não ser bom hóspede ou ser mau hóspede. É um livro que, de facto, ele foi escrito sempre com a vertente do Porto, mas também como outra condição. Eu já agora dos meus hóspedes, eu gostava de ler a sinopse deste livro, Força. Porque é, de facto, muito identificativa. Duas vidas totalmente diferentes, culturas incomuns, um jovem solitário cruza os seus caminhos com a solidão de uma jovem que não acredita no amor, tal como ele, ou ambos com medo desse sentimento. Vidas feridas, ele, pela morte dos pais, ela, pelo abandono e desencanto de uma relação esdrúxula que deixou. Duas vidas em quase nada, quando podiam ser em quase tudo. O British Pride de Blemmy, o triste fado lusitano de Joana. Este romance conta os passos e as memórias da viagem de cada um deles até encontrarem um caminho comum. Um encontro do mar com o rio, uma improvável relação vindimada em lagar de vinho e de cultura. O Douro, o Porto e o Rio. Arcas de hóspedes que não se esquecem. Todos temos os nossos hóspedes. Um romance que, tal como o amor nele escrito, não é vulgar. Dois jovens desaproveitados, em festa de proveitos, juntaram as pedras. Portanto, isto é um livro que foge, digamos, ao estereótipo do vinho do Porto e dos ingleses que dominam, digamos, o vinho do Porto e de um Douro que é só vinho do Porto. Ele foge um bocado a este estereótipo e trata, digamos, é um romance que fala de um jovem que para no Porto a primeira vez vindo das Ilhas Falkland de uma guerra da Argentina com a Inglaterra. E aquele tempo em que ele está no Porto permite-lhe entrar no Porto e ficar cativo daquilo que viu, querendo ver mais. Volta ao Porto mais tarde e quer ver, digamos, o pai tem uma paixão enorme por vinhos de todo o mundo, transmitiu-lhe a ele este gosto e ele quer conhecer o Porto, o vinho do Porto, o Douro vinheteiro. E é nesse caminho que o leva com um propósito, mas que o transforma noutro propósito, porque encontra também uma pessoa desalinhada com o amor. E, portanto, quando ele encontra Joana, as coisas mudam um bocado. E, curiosamente, eles reconstroem uma quinta, depois aquela quinta que ia ser, para qualquer coisa, comum, deixou de ser. E passou a ser uma coisa fora do comum. Curiosamente, este livro fala muito de Alijó, de Casal de Loivos, que é a aldeiazinha onde eu, de facto, situei a história, e fiz a apresentação deste livro na biblioteca de Alijó, com uma curiosidade da vereadora da Cultura da Câmara de Alijó, dizer que isto até é uma ideia viável. E, portanto, eu deixei a ideia para quem quiser ler o livro, porque de facto é uma ideia muito interessante, porque o Douro foi para mim uma surpresa muito grande, e de tal forma que eu agora, é mais uma das minhas infidelidades ao Porto, eu e a minha mulher somos uns apaixonados pelo Douro. Se pudermos, ainda agora em setembro, vamos lá dar uma saltadinha, porque pronto, temos que recarregar a bateria. O Douro é um encanto, mas é um encanto para além do vinho, para além dos socalcos, para além do rio. O Douro é um encanto. E depois,
é significativo que as pessoas do Douro, as pessoas com alguma idade, porque também começa a haver a gentrificação do Douro, como é evidente, mas as pessoas com alguma idade, com alguma história, com algumas coisas para contar, falam do Douro de uma outra maneira, das dificuldades que houve para aquela gente, da necessidade que tiveram de emigrar. E, por exemplo, ali em Alijó há muita gente que fez a tropa em Timor-Leste e falam disso com um orgulho muito grande e com uma vaidade muito grande porque estiveram em Timor-Leste. E há ali histórias fabulosas e este livro apanha um bocado disso tudo. Mas podemos quase dizer que este livro é educativo, tem história. Tem. Para quem não conhece, por exemplo, quem não conhece a zona, ficar a conhecer um bocadinho mais, porque os livros levam-nos a viajar pelos próprios locais, viagens, não é? Os livros são viagens, isso é verdade. Quem não lê um livro morre sem saber, não é? Ou quem não lê livros, de facto, tem uma vida muito curta porque é muito limitada no espaço. E os livros fazem este também ainda existe. Este também existe, este também ainda existe e pode ser comprado através da net. Se puserem Os Meus Hóspedes, por exemplo, no Google, ou se puserem Os Pinguins Não Moram Aqui, por exemplo, no Google, rapidamente chegam ao livro. Eu ainda há um bocado dizia que era só através da minha página, mas depois de repente lembrei-me que também através da própria editora, não é? O título, exato. O título do livro, Os Meus Hóspedes, ou Os Pinguins Não Moram Aqui, não só lhes dá acesso a estes livros, como outro, como é, por exemplo, O Porto Cor de Rojo. E, portanto, são livros que estão vendáveis, estão aí. Ainda não lemos um excerto daí. Dos hóspedes li um excerto, tem razão. Vamos a um excerto para aguçar aqui um bocadinho a curiosidade dos nossos ouvintes. Exato, vamos ver. Eu fui apontando algumas coisas que eu gostaria de ler, mas depois... Com uma introdução. A noite avança. O corpo deitado na cama sem saber se está mesmo a dormir ou se continua acordada. Tosse para se ouvir e ouve-se, mas a cabeça a andarilhar por paredes de coura. Parece-lhe ouvir o telemóvel e ver o nome de Miguel. De novo, a tal história de um escritor que quer escrever um romance sobre ela. Não é o telemóvel que a desperta. É a noite do Festival Minhoto que a atormenta. Deixa-se ir nessa viagem ao deserto, sentindo que só o escritor a acompanha. Como se o escritor estivesse deitado ao seu lado, na cama. Ouve-o. Este pequeno excerto reporta uma situação do livro muito interessante, que de facto ela um dia foi convidada a ir ao Festival de Paredes de Coura, mas ela nunca tinha fumado, nunca tinha saído de casa, portanto era uma inocente pura, absoluta. E pronto, cometeu uma falha, falhou, teve uma pequenina falha que determinou a vida toda dela e isso daí resultou um filho que depois também vai marcar a história toda. Outra temática interessante também, ou seja, o livro também tem chamadas de atenção para que se reflita e que se possa pensar na forma como devemos conduzir os jovens. Exatamente, por exemplo, porque de facto às vezes é naquela idade mais inocente e quando nós queremos, digamos... E que é importante eles irem, não é? É importante eles irem. Sim, mas nós sabemos que experimentarem esses festivais. Passamos por lá, nós temos aquela idade em que já queremos ser adultos e ainda não somos. E até já pensamos que sabemos muita coisa e não sabemos. E depois associamos ou juntamos àqueles que são os mais fortes, os mais líderes, porque achamos que eles nos vão conduzir a bom caminho. E vão nos conduzir a um caminho. A consciência é bom. Pois. E, portanto, e muitas das vezes não é o melhor caminho e lá está, ficam esses percalços da vida que são sempre resolvidos, mas que este livro reporta muito isso. Por exemplo, o jovem inglês, que é, digamos, uma das principais personagens deste livro, o jovem inglês é um menino a quem nunca faltou nada, tinha tudo, ao contrário da Joana. Ele tinha tudo, riquíssimo, não lhe faltava nada. Aconteceu foi que os pais morreram num acidente de avião. O acidente que aqui eu reporto é um acidente real, passado em Paris com um avião da Varig, do Brasil, e de repente ele fica sem nada. Fica só com a riqueza, mas fica sozinho, um bocado desprovido de ambiente e de pessoas que possam amparar, ajudar, indicar e orientar. É neste estado de alma que ele vem ao Porto e encontra também, digamos, uma pessoa esdrúxula, com um amor mal cumprido e digamos, com danos já provocados. Portanto, é um livro também muito bonito. Eu permito-me falar disto nos meus livros com alguma vaidade, porque de facto eu leio muito. E tenho até alguns autores, eu leio muito de autores portugueses, curiosamente, porque acho que não tenho tempo de ver suficiente para ler. Isso é fundamental, não é? Embora haja bons autores estrangeiros, e também os leio, e li-os, e há autores até que me marcaram profundamente, autores estrangeiros que me marcaram profundamente, mas temos hoje em dia, na literatura portuguesa, hoje em dia,
na literatura portuguesa temos grandes escritores que merecem ser lidos. Eu gosto muito do Walter Ugumem, eu gosto muito do Afonso Cruz, tanto do José Luís Peixoto leio menos, mas gosto muito desse tipo de autores. Agora estou a ler um livro do Rui Couceiro, que escreveu um livro fabuloso, que eu estou quase a acabar, que é o Morro da Pena Ventosa. Ou seja, eu leio muito, de facto, e quando falo disto, não falo... Eu permito-me dizer-lhe uma coisa, Rosa. Eu peco por falta de vaidade. E disso eu sou acusado. Mas há uma coisa que eu não posso negar. Eu escrevo, leio e gosto. Mas tem que ter essa vaidade mesmo, porque eu recebo tanta gente aqui no estúdio e eu gostava que as pessoas dissessem mais vezes isso. Eu leio muito, eu gosto dos autores portugueses, isso é muito importante. Gosto muito de ler. E leio, tenho faz falta, um faz núcleo falta. de autores que estão próximos de mim. E temos muitos leitores, muitos escritores, perdão, que não são conhecidos, que são excelentes. Deixe-me fazer aqui uma pequena homenagem a uma pessoa que me merece estas palavras. Estes meus 3 livros tiveram uma participação fabulosa, fantástica, ao ponto de eu poder dizer, ter que o dizer, eu não faria nada sem ele, que é o Manuel Amar Mendonça. É um homem que escreve muito bem, que tem uma obra vasta já, e que os livros dele têm, de facto, um interesse, além de um gozo, o prazer da leitura, têm um interesse muito grande. São documentos autênticos, são romances, mas são documentos autênticos. E Manuel Amar Mendonça, permite-me, tenho mesmo que o dizer, porque de facto ele foi fundamental para mim. Ele tirou-me um bocado, não só o medo de escrever, mas o medo de publicar. E portanto, esta homenagem eu tenho que prestar a Manuel Amar Mendonça, e depois a uma amiga de coração, que tem tido uma participação muito grande também no meu percurso literário, que é a Suzete Fraga. Tem sido fantástica para mim. Espero poder corresponder com ela conforme ela corresponde comigo. Estão feitas aqui duas referências fortes que eu tenho. As referências que são sempre muito importantes. Nós temos sempre alguém que nos marca, quer na escrita, quer na leitura. E vamos para este Porto Cor-de-Roxo, que é um dos livros que vai agora ser apresentado, uma nova edição, na Feira do Livro do Porto, no dia 1. Porquê roxo, Porto? Porque, aliás, esse livro, porquê roxo? É a pergunta que me fazem sempre. Porquê cor-de-roxo? Porquê cor-de-roxo? Nós vamos ao Porto, ele não é nada roxo, não é? Sim, mas o Porto tem, digamos, o amor e a dor. Está respondido, é isso mesmo. O Porto tem o amor e a dor. E o Porto tem grandes histórias de amor e tem grandes histórias de dor. O Porto sofreu invasões, sofreu epidemias, sofreu sei lá, calamidades enormes. E, portanto, foi e é um Porto de sofrimento e de dor. E, portanto, não podemos falar do Porto só de amor, escondendo que ele também é um Porto de dor. E o amor também nasce na dor. E a dor também pode derivar do amor. Portanto, há que não ser um Porto cor-de-rosa, nem ser um Porto negro, mas ser um Porto cor-de-roxo, porque no fundo ele tem as duas componentes. Aliás, o subtítulo do livro é Texturas de Amor e Dor. O subtítulo do livro é Texturas de Amor e Dor. Porque é exatamente isso. O que é uma textura? Sabemos todos o que é uma textura. É exatamente isso que se sente no Porto, é exatamente isso que se sente na vivência desta cidade. É sentir que, de facto, o Porto como todos nós gostamos que nos toquem. O toque é muito importante à relação, ao amor. E este Porto que se toca, que se sente, que se apalpa, que se respira, tem várias texturas, sendo que todas elas se alojam em 2 vetores fundamentais, no amor e na dor. Podemos ouvir um excerto? Podemos. Vamos ouvir do Porto, este Porto cor-de-roxo, este Porto que vai estar na Feira do Livro no dia 1 de setembro, apareçam por lá. O Culturante também vai estar a fazer entrevistas durante estes dias da Feira do Livro. Se tiver interesse em ser entrevistado, contacte-nos através do culturante2015@gmail.com e nós aparecemos por lá para fazer o registro do seu livro. Vamos ouvir então? Uma das personagens principais deste livro, a Emma, é uma jovem que vem do interior para a Universidade do Porto, mas não tem vivência citadina, não tem muita vivência urbana e, portanto, ela sente-se um bocado aflita antes da aflição. E, portanto, já tem pré-dramas concebidos antes que eles aconteçam. E, portanto, quando ela chega à estação de São Bento, ela sente que quase fica sem chão.
porque a partir dali é ela e o mundo, e ela tem que vencer essas dificuldades. Portanto, neste conceito, ela chega à estação sabente, sai para fora da estação e, portanto, o seu rosto ruborece, o corpo todo na cabeça, o cuidado em todo o corpo, alarma-se, procuram oásis naquele deserto intranquilo. Vem avisada que os rufias andam sempre ali, Rua da Madeira, Praça da Almeida Garrete, Rua do Loureiro, Rua das Flores, a quadratura da inquietação. Tenta manter a calma, o Porto é uma cidade porreira, assim lhe disseram. É possível? Emma lembra o seu professor de História, Daniel Cavalheiro, natural do Porto, quando lhe dizia que os tripeiros primeiro estranham-se, depois entranham-se, mas piores são aqueles que se entranham e depois estranham-se. 2 ou 3 marginais, sem colo nem berço, a destoarem na normalidade do local. Mesmo assim, um caminho de brasas, um gargalo para vencer. Oh, Nelinha, estás armada em quê? Está aqui um gajo para ajudar e estou armada em Barbie, é? Vais apanhar a barona. Aí vais. Sabe lá ela o que é apanhar a barona. Coisa má, claro. Esforças para não olhar o amigo do alheio. Portanto, é esta recepção que ela tem na estação de São Bento, muito comum, e ainda hoje, muito comum, em que há sempre um rufia, ou 2 rufias, ou 3 rufias, que recebem desta maneira alguns turistas. E portanto, eu começo exatamente por este choque de uma chegada inicial ao Porto, através da estação São Bento, e o choque que ela sentiu com este rufia, que eu tento retratar para depois então podermos avançar na história e ver que ela vai se apaixonar pelo Porto. E o rufia, ela deixa de ter medo dos rufias, e portanto foi um episódio que lhe serviu, que foi ótimo para ela, mas que não marcou o resto da vida dela. Um outro texto é: uma vez ao António, isto é um homem em fim de vida, que está a falar com um jovem que é vizinho dele, foi vizinho dele durante muito tempo, mas ele não sabe, já não se lembra. E então fala para ele como se ele não o conhecesse. Uma vez ao António, você sabe lá o que isto era. Uma vez, um bofe vinha a descer a rua escura e cismou com Carlinhos da Sé. Carlota, como alguns lhe chamavam. Você já ouviu falar dele? O António dá uma gargalhada, escondendo que também ele é daquela zona. Vilela retoma. Vendia truços, sutiãs e camisas de vendos. Dizia a ganapada que eram pastilhas para a troço. Bichona do caralho. Desculpe, mas que tosse. Era com as putas que ele se governava, as meninas da Flor de Moncorvo e não só, que esta rua era muito concorrida. Carlinhos ou Carlota, sei lá. Bom, o bofe embirrou com ele por estar a vender aquelas coisas à vista de todos. Ri-se alto. Nisto só se ouviu: vai à água! E o bofe levou com um panico de mijo por ele abaixo. Ou seja, esse livro retrata mesmo aquele Porto raiz verdadeiro, este não é? Livro é exatamente isso. O povo, exatamente aquilo isso. que acontecia. Como é que surgiu a ideia de escrever esse primeiro livro? Da minha vivência. Da minha vivência. Porque... Escrever algo tão peculiar, não é? Porque isto não vem nos guias turísticos. Porque isto não vem nas cartas de recomendações. E porque isto hoje, em qualquer cidade, agora em Paris, se tentou esconder os sem-abrigo, isto é o Porto que se procura esconder. Mas este Porto existiu e existe, não com tanto bairrismo, não com tanto, sei lá, com tanto calão. Já existe também muita gente nova que vem de fora, não é? Mas o Porto, para mim, enquanto tripeiro, o Porto para mim tem no calão, na pronúncia e até no palavrão, muita genuinidade. E, portanto, o palavrão... Sim, é natural, nós ouvimos uma pessoa do Porto a falar cada palavra, cada asneira, e nós dialogamos com ela sem problema nenhum. É uma coisa natural. É um bocado isso. Portanto, eu aqui não evito, neste livro, eu não evito o calão mais duro, não evito o palavrão, quando ele se justifica, quando ele é necessário exprimir, de facto, aquele acontecimento, aquele momento. Não o faço de uma forma pejorativa para o tripeiro, bem pelo contrário, dando sempre um grande respeito ao tripeiro, porque eu aceito, enquanto escritor, e eu sou um deles, porque às vezes também falha a boca, foge a boca para o calão muitas vezes, para a pronúncia sempre, e para o palavrão de vez em quando. E portanto estou lá nesta história porque me identifico com ela, e daí eu escrevi este livro desta forma. Mas depois que este livro é todo ele passado na zona histórica do Porto. Se não feita nem tanto, mas Vitória, Sé, São Nicolau, Miragaia, por aí. E é curioso que das muitas pessoas que o leram, tive, digamos, a felicidade de ter sido lido por muita gente, tive a felicidade também de receber bons comentários, mas tive também, digamos,
com certo orgulho, se pode dizer assim, de saber que 3 ou 4 pessoas vieram ao Porto para visitarem o Porto pelo meu livro. Como se ele servisse de guia turístico a quem o visitou porque leu o meu livro. Aí está a importância dos livros, não é? Exatamente. As pessoas quererem depois conhecer aqueles locais. Exatamente. Isso aconteceu. Foi muito gratificante para mim saber que as pessoas vieram ao Porto e depois me disseram fui à sua cidade e andei pelos seus passos. E, portanto, isto é muito gratificante mesmo, ouvir isto. É fantástico. 3 livros. Já existe outros escritos, sim. Já existem outros escritos. Exato. Há projeto algum para sair? Há um para sair de contos, há um para sair de contos. Eu sei que os livros de contos que são às vezes um bocado desvalorizados, mas eu tenho contos fantásticos de que gosto muito e que todos eles contêm uma mensagem, uma história e uma mensagem que eu gostava de os deixar em forma de publicação. E, portanto, esse será, digamos, o próximo projeto. Depois há um livro que vai falar mesmo só, do meu bairro, só mesmo do meu bairro, que serão os mosaicos da minha terra, os mosaicos do meu bairro. Poderei chamar também Miragaia Cor de Fado. É um nome que também está em cima. É uma outra característica também do Porto, fado, não é? Miragaia, muitas casas de fado. Mas o fado pode não ser aquele que é cantado e que é tocado. O fado, em Portugal, o fado é tido como um estilo de vida, como um destino, como uma, não direi uma praga, mas pronto, mas é uma fatalidade, é o fado. Não é? O fado. Os brasileiros chegam o samba e são alegres, nós temos o fado e somos tristes, e portanto o fado as é muito aqui, as metáforas a funcionar. Isso é também uma das coisas que eu uso muito na minha escrita, é as metáforas. Gosto imenso das metáforas. Bem, o Porto dá bem para usar muita metáfora. Imensas metáforas. Mas esse livro está quase concluído, aliás, ele concluído está, só estou agora a revê-lo para poder reeditá-lo outra vez. Mas é o projeto mais próximo. E depois um livro de poesia, que o farei a meias com a minha esposa, porque também escreve muito bem poesia, também é excelente. Na prosa, mas tem de facto muito sentimento, muita emoção, muita carga afetiva na poesia que escreve. E, portanto, será um livro que nós, eventualmente, iremos publicar em forma de carta vai, carta bem. Portanto, sendo que os poemas vão, digamos, ter essa configuração de uma carta que vai, é um poema, uma carta que vem, é um poema, e portanto é neste diálogo entre poemas que esse livro surgirá. E nós vamos ficar à espera, com curiosidade, de saber que cartas de amor são essas. E um beijinho para Fernando Oliveira, que diz que bom convidado, Contos do Porto, bairrista da nossa infância. Tem também a Isabel, que deixou um comentário, que bonitas palavras, gostei. São certamente pessoas que conheço. António, também parabéns para o convidado e para o programa. Vão-nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais e nós agradecemos. Fiquem sempre do nosso lado. Nós estamos aqui à terça-feira das 20 às 21, à quinta à mesma hora, para falarmos de livros. Desta vez estamos com Fernando Morgado. Fernando, há muito mais, porque tem participado em alguns desafios de escrita e pelo desafio vai merecendo a simpatia de algumas distinções. Mas não as vê assim com muitos bons olhos. Como é que é isso? Não, porque eu não corro para as distinções. Não corro para as distinções. Não corro para o Prémio Nobel. E participei, mais do que participo agora, em enciclopédias, em coletâneas. Sinceramente, com muito respeito por quem faz isso e por quem participa nisso, não me deixaram muito boas recordações. Por razões que agora não queria exprimir, podia ser um caso jocoso para quem ouvisse, mas não... Até porque venceu um prémio literário que rejeitou, não é? Rejeitei, mas isso nem foi uma coletânea, foi um conto bastante extenso, que fará parte do meu livro de contos, e que foi candidato a um prémio e ganhou, e portanto eu tinha como prémio a publicação em livro de um livro meu. Portanto, aquele conto podia se estender a um livro e ser publicado em livro. E como depois eu verifiquei que esse prémio era armadilhado, eu rejeitei. E portanto só por isso é que... Às vezes também é importante nós rejeitarmos e dizermos e termos a capacidade de o assumir que as coisas não estão como nós queríamos. Sim, sim, e foi isso que aconteceu. Eu depois também tive menções honrosas. Aliás, é curioso que a primeira menção honrosa na escrita que recebi tinha eu 16 anos. E foi nos Jogos Florais em Valongo. Foi aí que eu recebi a minha primeira menção honrosa da escrita. E portanto isso marca-nos profundamente. Quando alguém nos lê e nos permeia, sentimos que de facto há ali
há ali, digamos, um reflexo que nos chega e que nos pode ajudar e que nos pode dar mais notoriedade e mais visibilidade. Mas essa é a minha peixe grande, é de facto não me mostrar. Viver um bocado na retaguarda daquilo que escrevo, não dar muita notícia, não aparecer, porque às vezes tenho, isto é um bocado bacoco, mas pronto, é um bocado isso. Às vezes continuo a achar que não tem interesse. Não vale a pena. Interesse, não vale a pena. Mas há aqui as pessoas muito interessantes, gosta de rasgar regras, Sim, desconstruir normalidades. Sim, sempre. Inventar palavras, escrever sem rede. Encontrarão nos seus textos palavras não dicionarizadas, ou seja, vamos precisar de um dicionário para Fernando Morgado, de Fernando Morgado, para poder decifrar algumas das suas mensagens. Entenderá que, de facto, se isso foi permitido ao Torga, também vai ser permitido também me deve ser permitido a mim. E ele inventava palavras e depois vamos a dicionários, às vezes andamos de dicionário à procura daquela palavra do Torga e ela não está. Até que de repente aparece lá assim uma anotaçãozinha qualquer e, a justificar aquela palavra. Eu sou um leitor compulsivo do Torga, gosto imenso do Torga, aprendo sempre muito com o Torga. Nunca mais vou esquecer os bichos que fui obrigado a decorar. Por exemplo, dos bichos, por exemplo, eu fiz, criei uma página em Word com palavras novas. E então, não sei em quantas páginas aquilo ficou, está lá, que eu entretanto, vou descodificar aquilo e dar-lhes um outro corpo. No entanto, aquilo que me ocorre em relação a isso que disse de eu desconstruir regras, é verdade. Sempre fui irreverente, sempre fui afoito, sempre não evitei nada para não levar uma bofetada. Se tinha que ir levar ou se ia levar, eu fazia na mesma. E em relação às regras e às palavras novas, eu estou a escrever. E se de facto, naquele contexto, naquele momento em que estou a escrever, me aparece uma palavra que eu não tenho a certeza se ela existe, mas ela para mim faz sentido, eu deixo-a passar. Não estou, porquê? Porque não estou muito preocupado, muito preso ao que é a regra da escrita, ao que é a norma da escrita, ao que é o rigor do erro. O erro é aquele que nós cometemos quando de facto é um erro grosseiro. Agora, quando eu, por exemplo, eu gosto muito de verbalizar sentimentos. Eu gosto muito digamos, de adjetivar verbos. Eu gosto imenso disso. E se a palavra me surge, e eu acho que é aquela palavra que está ali, porque tem que estar. Por exemplo, neste poema que eu li há um bocado, várias palavras que aqui estão, o dicionário ou o Word deu-me erro. E eu marimbei-me para o que me estavam a obrigar e continuei a pôr aquilo que eu queria. Porque gosto muito das minhas palavras e, portanto, uso-as. E acho isso fantástico. Nós estamos mesmo na reta final, mas ainda há tempo para eu poder dizer mais um bocadinho sobre o Fernando Morgado, que diz que não é escritor, e nós temos que desmistificar aqui isso mesmo, porque se há alguém que é escritor, é alguém que já tem 3 livros editados e que vai estar na Feira do Livro no dia 1 de setembro, apareçam por lá, para poderem conhecer, ter o seu livro autografado, conhecer um bocadinho mais de quem é este homem escritor Fernando Morgado. Não lhe estorva o conceito, mas sente-se mais contador de histórias, as que viveu, as que conheceu e as que inventa. Acrescenta-lhes a ficção do que não é mencionável, nomes e outras coincidências. O Porto é o seu baú. Tem 2 filhos e 2 netos e já plantou uma árvore. É um cidadão comprometido com as causas que abraça, a liberdade sempre. E aqui, fundamental, a liberdade é algo que de facto incomoda. Sim. Tinha 19 anos quando se deu o 25 de Abril e vivi-o intensamente, sendo que eu tive um percurso anterior em relação ao 25 de Abril. Eu caminhei para o 25 de Abril no sentido de que tinha já participação cívica e política antes do 25 de Abril. Nunca estive em nenhum partido, nunca pertencia a nenhum partido, não sou filiado em nenhum partido, mas pertencia a movimentos que de facto procuravam, digamos, criar um momento que depois aconteceu. Daí para cá continuo fiel à minha determinação, que é a liberdade, sempre a liberdade. Tenho um grande respeito pelos outros, sempre. Nunca estou a falar com alguém no sentido de ser superior, porque eu não sei quem está à minha frente e, portanto, posso ser igual ou melhor do que eu. E, portanto, para mim o conceito de liberdade é, de facto, fundamental. Fundamental. Não prescindo disso. E não só a liberdade, porque às vezes assim, ele dá-lhe muita liberdade. Mas quem é que dá liberdade? Eu não dou liberdade a ninguém. Eu, quando muito, respeito a liberdade da pessoa.
Agora, permita-me aqui um sorrilhozinho, dizendo assim, ele dá muita liberdade à mulher, mas dá liberdade à mulher, mas então a liberdade é dele e ele vai dando aos bocadinhos, olha, hoje leva 5 euros. É uma observação muito interessante que eu já ouvi várias vezes e que de facto ela dá muita liberdade ao filho. Não dá, se lhe dá liberdade, se calhar deixou fazer as regras. É diferente, porque o filho em idade de construção, como pessoa, é conduzir. Tem que ser conduzido, nunca com falta de liberdade. Mas nós temos que ser livres para podermos ser criativos, para podermos criar e para podermos fazer algo. Se nós não formos livres, nós não fazemos. A liberdade é para mim e a liberdade é a liberdade com respeito. Com respeito, como é evidente. Não é? É sem dúvida fundamental. Estamos mesmo no final, foi um gosto enorme estar aqui à conversa consigo. Para mim também, agradeço foi muito imenso. bom. 3 livros, dia 1, eu relembro lá para casa que dia 1 de setembro o Fernando Morgado vai estar na Feira do Livro no Porto, apareçam por lá, conheçam este escritor, adquiram os seus livros, leiam, saibam um pouco mais também sobre o Porto e aproveitem e visitem nestas férias o Porto, porque o Porto tem mesmo muita coisa interessante para ver. Eu que pouco conheço, sei que muito teria que pedalar para conseguir falar do Porto, como fala aqui o próprio Fernando, que as suas raízes são de lá. Aproveito para me despedir, porque o Fernando vai terminar, como é habitual, este programa com a leitura de um poema, mas eu ainda lhe vou dar um tempinho para ele também se despedir. Fernando, despedidas lá para casa, Câmara. Muito obrigado por assistirem a este programa, por terem dado o privilégio de me ouvirem e de conhecerem um bocado melhor aquilo que eu sou. Tenho um enorme agradecimento também a fazer à Rosa Familiar, pela oportunidade enorme que me deu de me mostrar e de poder deixar as minhas palavras num programa destes. E, portanto, comigo podem sempre contar com um homem do Porto, que fala do Porto e sempre com amor. Obrigada, Fernando. Vocês lá para casa também fiquem bem, sejam sobretudo felizes e já sabem, Culturando vem sempre à terça-feira à mesma hora, culturando2015@gmail.com e boas férias, porque agora só regresso na última semana de agosto. Vamos ficar com Fernando Morgado. O poema A Miragueia, ao meu bairro. Já vi Veneza e a Praça de São Marcos, mas tem muito mais beleza estas casas, estes arcos. Miragueia não é para fracos. Foi aqui que eu nasci, que eu vivi, para mim isto é perfeito, para ti não temos jeito. Muda de cena, temos pena. Quando te digo, meu amigo, que o meu mundo é maior que o teu umbigo, falo bem fundo, mesmo profundo, sou verdadeiro. Nesta zona, nestes arcos, não dá jeito de ser porreiro. Miragueia não é para fracos. Quem vive aqui ou é fogo ou é isqueiro, nunca cinzeiro. Quem vive aqui e é inteiro, não larga o barco quando há gente a sofrer para salvar. E eu disse gente a valer, gente que quer viver, para amar, para sonhar. Larga a Kodak, apaga o flash, rasga o fraque, muda de traje. Isto aqui não é Iraque, nem tampouco a tua praxe. Vem comigo, meu amigo, se és capaz. Para mim tanto me faz. Ouve bem o que te digo, isto aqui é só paixão, é só paixão. Para ti é poesia, para mim é aflição. Mas se tu queres ver miséria, muda de léria. Não é este o teu caminho, o teu passeio. Olha que isto é coisa séria, até podes ficar feio, se não mudas de paleio. Miragueia não é para fracos, prende na tua Kodak a beleza destes arcos. Tu vês varandas e janelas, eu vejo becos e vielas. Isto aqui é só paixão, é só paixão. Para ti é poesia, para mim é coração. Tem cuidado com os buracos, Miragueia não é para fracos. Miragueia não é para fracos. Já vi beleza e a Praça de São Marcos, mas tem muito mais beleza estas casas, estes arcos. Muito obrigado, Fernando Morgado.